Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui, tudo bem, famílias vivas? Quero começar uma série de vídeos com vocês sobre um assunto que é muito interessante, de alguém muito interessante, e eu vou dar umas dicas. Quando a gente pergunta assim, foi tudo bem na escola? Beleza. Como foi o dia? Normal. Você comeu bem? Uhum. Tem alguma coisa para fazer hoje? Vou ver. Já lavou a louça? Tô indo. Já arrumou o guarda-roupa? Já vou. Deu para pescar? De quem nós estamos falando? De adolescentes. Adolescência. Para muitos, aborrecência, mas aborrecência não combina com a gente. Nós vamos falar sobre adolescência. Vamos ter uma série de vídeos compartilhando um pouquinho sobre essa fase da vida. Então, adolescentes, quem são os adolescentes? Quem são esses seres extraordinários que de repente eram bebês, começaram a andar, começaram a falar, começaram a ler, começaram a entender, começaram a mexer na internet, cresceram e estão cheios de emoções, cheios de sentimentos, cheios de coisas dentro de si para falar, para colocar para fora, e que muitas vezes nós pais não conseguimos alcançar o pique deles, porque quando nós éramos adolescentes era uma outra fase. Quem nunca disse assim, na minha época não era assim, na minha época não tinha internet, na minha época a gente fazia mais isso, na minha época. A gente ouviu isso dos nossos pais quando estávamos na adolescência e estamos repetindo a mesma frase para os nossos filhos. Não diga que não faz, porque você faz. Em algum dia você já disse, na minha época, na minha adolescência, era desse jeito. Mas só que os tempos mudam. A história evolui, a humanidade vai se desenvolvendo e nós precisamos nos adaptar. Adaptar-se ao tempo que está vivendo não é concordar com tudo que está sendo colocado. Existe uma diferença. Mas a gente precisa conhecer o tempo que a gente está vivendo. E falar de adolescência sem falar de ter conhecimento sobre o tempo que esse adolescente está vivendo, fica realmente muito difícil. Entra aquela questão que a gente chama do choque de gerações. E quando se chega na adolescência, é uma fase onde tudo parece muito intenso, tudo é muito intenso. A emoção negativa quanto a emoção positiva, quanto o dia bom, quanto o dia mau, tudo é intenso para eles. É a fase onde a questão física e hormonal está mudando, onde tudo está mudando entre eles, onde as escolhas estão sendo feitas, a aceitação, são muitos sentimentos realmente a serem administrados. No tempo que a gente vive hoje, devido à tecnologia, a gente sempre coloca a culpa na tecnologia, né? Não tem ajudado muito. Mas será que é isso mesmo? Será que a culpa é da tecnologia? Será que existe um culpado? Será que esse adolescente está além da conta? Será que ele está fora de limites? O que realmente envolve a vida do adolescente? Quero compartilhar com você o que eu também não sei. Porque a gente vai aprendendo com eles, a gente vai aprendendo no caminho e a gente vai se adaptando. Mas um segredo que é muito importante para nós é conhecer. Conhecer quem é esse adolescente, quem é esse seu filho, quem é esse seu aluno, quem é essa pessoa que você está convivendo que se chama adolescente. Nós temos o costume muito de cobrar dos adolescentes uma perfeição. A gente diz assim, você não é mais criança. Falo isso o tempo todo também, você também já deve ter falado. Você não é mais criança, não tem que agir assim. Mas na realidade, a adolescência é uma fase que você está no meio, né? Você não é em criança e nem é adulto, mas nós queremos cobrá-los como se fossem adultos. E muitas vezes
nós esquecemos da nossa adolescência. Esquecemos de como nós fomos na adolescência. E é muito interessante a gente conhecer o tempo que a gente está vivendo e entender, procurar entender o sentimento desse adolescente. Nem todo dia a gente vai entender. Vai ter dia que a gente não vai ter paciência, vai ter dia que a gente não tem ouvidos para ouvir, que isso é natural de qualquer pessoa. E o adolescente ele tem uma característica muito interessante, ele fala em monossílabos, como eu falei aqui no início. Se você for mandar mensagem então de WhatsApp, se você perguntar se está bem, está tudo bem, ele vai botar um S, sim. Ok, você vai para o curso hoje? Que horas você foi para o curso? Tal hora. Só isso. Aí você manda beijinho, abraço, eles respondem com uma carinha engraçada, com alguma coisa. Se você quiser falar mesmo com eles, vai ter que ser pessoalmente ou ligar, né? Porque aí eles vão ter que dialogar com você. E a gente fica muito irritado com isso, porque a nossa geração, né, a minha geração já tem quase 50, foi a geração que não teve internet. Para se comunicar a gente tinha que ligar, lembra? Ir no orelhão, a gente tinha que escrever uma carta, então se levava tempo. Hoje as coisas são mais rápidas, são mais velozes. E velozes também se tornam os pensamentos e os sentimentos dos nossos adolescentes. Eu tenho 4, na realidade eu tenho duas adolescentes, uma de 12, uma de 15, tenho uma com 18 que já vai fazer 19, já é uma jovem adulta, e uma adulta que já vai fazer 22. Mas todas elas passaram por fases difíceis, fáceis, intensas, onde o tempo todo a nossa tolerância, a nossa paciência, ela é testada. É testado o tempo todo. Existe aquele tempo que você precisa ser firme, ser mais duro. Existe aquele momento que você precisa acolher, que você precisa abraçar. Porque é um universo onde os pensamentos, os sonhos, tudo está em ebulição, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o mundo de hoje, como a gente sempre diz, é um mundo muito competitivo, é um mundo muito de disputas pela beleza, disputas por ser mais popular, por ser aceito, por ser aceita. E é na nossa casa, no nosso lar, no nosso ambiente. Se você tem a oportunidade de trabalhar com adolescentes, de dar aula para adolescentes, é nesse ambiente que a gente ajuda esse adolescente a fincar as suas raízes, a ter um alicerce forte para a vida que o espera lá fora. Que a vida nem sempre vai ser paciente, vai ser tolerante, nem sempre as pessoas vão estar acolhendo, vão estar abraçando. E a gente precisa, de uma certa forma, passar para esse adolescente que está conosco, está convivendo conosco, algo que seja firme, para que ele possa prosseguir a vida dele. E o autoconhecimento é algo muito importante. Eles se conhecerem, se aceitarem, saber quem são, os seus gostos e saber que não precisam fazer nada para serem aceitos em um grupo. A competitividade, desculpa, errei a palavra porque é uma palavra bem complicadinha, competitividade. Ela é acirrada, ela é desleal e ela é desigual. Eu me lembro de uma época em que nós estávamos procurando escolas para as nossas filhas, as duas mais velhas já estavam na adolescência, e eu cheguei numa certa escola e pedi a coordenação para me dizer qual era a proposta pedagógica deles, qual era a metodologia. E a primeira coisa que a coordenadora me falou foi assim: olha, aqui suas filhas vão ser treinadas e vai ser um aprendizado onde elas vão ser as melhores. E aquilo me chamou a atenção do meu esposo, e o meu esposo falou para a coordenadora assim: mas eu não quero que elas sejam as melhores, eu quero que elas sejam boas naquilo que elas escolherem fazer. Então a questão do ser melhor, né, do ser o maior, de ser o primeiro, ela está muito dentro da nossa cultura brasileira,
E acaba que isso vai para o meio do nosso adolescente. Ele precisa sempre ser o primeiro, ele precisa ser o melhor. E isso gera muitos conflitos na vida desse adolescente. E a gente fica pensando, né, da onde vem isso? Da onde vem tudo isso? E eu tô lendo um livro muito interessante que eu já indiquei até na página do Família Viva, mas eu vou falar aqui de novo, que é do Augusto Cury, né? Nosso amigo Augusto Cury. 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Como formar mentes brilhantes na era da ansiedade, que é a era que nós estamos vivendo e os adolescentes, até mesmo crianças, estão vivendo. E tem uma parte no livro que é bem interessante que fala assim: infelizmente, nossas empresas, escolas, famílias estão doentes, formando pessoas doentes para um sistema doente. Não dá para culpar os pais e os professores por esse fenômeno, pois todos nós somos construtores e, ao mesmo tempo, vítimas desse sistema alucinante, onde somos vistos mais como um número de cartão de crédito que como um ser humano completo e complexo. Então, nós somos vítimas de um sistema alucinante. E o adolescente, o nosso adolescente, está vivenciando isso mais intensamente na sua pele, essa complexidade desse sistema que a gente vive, que cobra o tempo todo, né? Onde a competição é importante, onde ser melhor é importante. Tem uma outra parte do livro que diz assim: aprendemos a conduzir empresas, a pilotar carros e a operar computadores, mas não aprendemos a dirigir nossas mentes. Então eu acredito que um dos grandes segredos para o nosso adolescente ter uma adolescência mais saudável é ele conseguir gerenciar a sua mente e as suas emoções. É claro que na adolescência ele não vai conseguir isso completamente nunca, né? Na verdade, nós adultos ainda estamos aprendendo. Mas a gente pode tentar enxergar algo nesse adolescente onde a gente pode investir, onde a gente pode semear para que cresça nele um sentimento melhor do que isso que a sociedade espera, que é a competição, que é a divisão, que é o ser melhor, que é o ganhar sempre, ser número 1. Então a gente precisa colocar sementes de generosidade, solidariedade, altruísmo, amor, gratidão nesse adolescente. Então você pai, você mãe, você que é responsável por um adolescente, você professor, procure extrair desse adolescente aquilo que ele tem de melhor. Não somente suas habilidades, não somente aquilo que ele pode vir a ser, uma grande pessoa na sua área profissional, mas uma pessoa que realmente tem a sua humanidade em primeiro lugar. Eu acredito que nesse tempo é isso que esses adolescentes estão precisando e nós somos referências para esses adolescentes, pais, professores, responsáveis, para que eles tenham uma adolescência mais firme, uma adolescência mais leve. Então que você consiga aí com essa pequena palavra, essa primeira pequena palavra sobre a adolescência, procurar entender esse adolescente, procurar conversar, dialogar, procurar trazer ele para você, para que crie-se um vínculo e que esse vínculo seja fortalecido, mesmo com os monossílabos da vida, mesmo o sim, tá, já vou, tô indo, que acontece diariamente, mas que você tenha disponibilidade e um coração aberto para entender esse adolescente. Beijo grande, famílias!